Obrigado por vocês me lembrarem. Eu ainda perguntei para o pastor que eu estava com o nome do Joel na cabeça. Mas eu sabia que não era o Joel. Aí eu perguntei, pastor, qual que é o nome mesmo? Não, aquele é o Jonathan. Joel é o que mora em São Paulo, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo também em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19. Atos dos Apóstolos, 14, 19. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Amém? Graças a Deus. Só até aí. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles são separados pelo Senhor, pela igreja de Antioquia. E o Espírito Santo separa esses dois homens. Eles estavam ali na igreja orando, jejuando, buscando a face do Senhor, e o Espírito de Deus os separa para esta obra missionária. E eles começam a percorrer essa região de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, e eles chegam na cidade de Listra, e eles encontram um homem que estava enfermo de nascença. Então, um homem que precisava ser curado, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Agora você imagine, o homem com as pernas mirradas, com as pernas atrofiadas, porque era doente de nascença. E de repente Paulo vira para aquele homem e diz: arruma-te direito sobre os pés. E esse homem dá um salto e começa a andar. O homem que outrora tinha pernas atrofiadas, porque se é de nascença, eu posso entender perfeitamente que suas pernas eram atrofiadas. E de repente, Paulo olha para aquele homem e diz: te arruma, rapaz, e levanta. O homem dá um salto. Aí o povo começa a gritar: os deuses nos visitaram, agora chegou Júpiter, chegou Mercúrio, ou chegou Zeus, e agora, meu Deus do céu, a divindade veio na terra e está diante de nós. Aí o sacerdote, querendo se promover, traz novilho, traz boi, começa a querer ali fazer um sacrifício para Paulo e Barnabé. Barnabé, ele era considerado o Júpiter, ou Zeus na mitologia grega. Então, Paulo, como era o pregador, o que falava, aí eles falam: não, este é o Mercúrio, ou Hermes, na mitologia grega. Ou seja, este é o mensageiro
Júpiter, Mercúrio, Hermes e Zeus é a mesma coisa, só que em países diferentes, religiões diferentes. Então, o mensageiro era Hermes ou Mercúrio, e Júpiter ou Zeus era o principal dos deuses, e eles falam, meu Deus do céu, e agora vamos sacrificar, vamos ofertar, e naquela mesma hora, Paulo e Barnabé, eles, sinal de protesto, eles falam, opa, pera lá, não é isso não é isso que é para acontecer, não é assim que é para fazer, nós estamos aqui pregando o Deus Todo-Poderoso, somente Ele deve ser adorado, somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vocês estão equivocados. Irmãos, pensa na briga que esse homem arrumou. Pensa no problema que esses homens arrumaram. Eles foram embora de Icônio e chegaram em Listra. Lá em Icônio, Atos 14, verso 1, já queriam apedrejar. Os judeus já queriam tacar pedra, porque era uma forma de execução antigamente. Então, como é que esse homem vem falar que Jesus é o Messias, que Jesus é o rei de Israel, e já queriam apedrejar Paulo? Aí Paulo estava nesta outra cidade, foi embora, e aí agora está pregando. Aí o povo querendo sacrificar em favor de Paulo e de Barnabé. E Paulo, não é assim que funciona. Nós estamos aqui anunciando que vocês se convertam dessas coisas inúteis, dessas coisas vãs que não trazem proveito nenhum. E aí quem é que chega? Olha só, quem é que chega lá nessa cidade? O povo de Antioquia e Icônio, os judeus. Os judeus foram no rastro de Paulo, irmãos. Eles não conseguiram apedrejar Paulo lá em Icônio e Antioquia, eles foram no rastro dos apóstolos. E eles chegam ali naquela cidade e começam a infamar, começa a causar alvoroço, e começa o povo ali, aí eles começam a fazer o quê? Começa a apedrejar Barnabé e Paulo, e toma-lhe pedra para cima. E aí de repente, o apóstolo Paulo é dado como morto, e é levado para fora da cidade. E é aqui agora que a gente se concentra a mensagem. O homem foi apedrejado, porque simplesmente pregava que o Deus era o Deus verdadeiro, que ele não poderia, as pessoas não poderiam se prostrar diante de homens ou de imagens, não podiam amar a idolatria, as pessoas tinham que se converter dos seus pecados, as pessoas tinham que reconhecer Jesus como o Rei dos Reis, o Messias prometido. Ele foi apedrejado porque pregava a palavra de Deus. Ele foi dado como morto. Só que há umas coisas que me chamam a atenção. É que ele, no verso 21, no verso 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Ele volta para a cidade e na manhã seguinte, ele parte com Barnabé para Derbe. E aí ele entra na cidade ali e anuncia o evangelho, faz muitos discípulos e volta para Listra, Icônio e Antioquia. Então havia novos convertidos, havia uma igreja que estava crescendo, estava sendo fundada ali naquele momento. Este homem, ele foi apedrejado e dado como morto, mas a chama de pregar o evangelho, o amor pelos perdidos pela alma, o amor pelos novos convertidos, faz com que esse homem, dado como morto, volte para aquele lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem poderia falar, eu voltar para esse bando de ingrato que me apedrejaram, que não ouviram a mensagem de boas novas, eu vou voltar para essa cambada, eu vou nada, eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou quase como morto. Ei, mas Paulo, ele tinha o ardor do Espírito na sua alma. Aleluia, louvado seja Deus.
E ele falou: nada vai me parar, ninguém vai me calar, ainda que tentem me calar, eu vou falar, aleluia. Louvado seja Deus. E esse homem volta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele quis parar de pregar a palavra de Deus. Ele era um profeta incompreendido, ele era tido como um falso profeta. Mas diz Jeremias capítulo 22 ou 23, se não me engano, que quando ele pensou em parar, aleluia, veio que um fogo começou a arder dentro do seu corpo, e ele não pôde parar de pregar a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo tinha uma responsabilidade com os novos convertidos. O apóstolo tinha uma responsabilidade com a nova igreja. Tinha uma responsabilidade com o Senhor que lhe chamou. E ele não podia parar de jeito nenhum, aleluia. Ele tinha 1000 motivos para parar, mas ele não parou. Talvez você encontre desta maneira, talvez você não tenha recebido pedradas físicas, materiais, mas você tenha recebido pedradas na alma, no seu espírito, e você já não aguenta mais e quer parar ou estar parado. Mas saiba que sobre eu e você há uma responsabilidade, aleluia, há um chamado. Há um que morreu na cruz do Calvário para nós sermos perdoados. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós não podemos parar. Jesus, ele não nos iludiu, ele não nos enganou. Ele disse que teríamos dificuldades. Aleluia. E essa é a beleza do nosso Senhor Jesus, que ele chama com sinceridade e com muita clareza, e ele explica e expõe. O apóstolo não estava desavisado. No seu chamamento em Atos 9, Jesus disse: agora este vai aprender a padecer pelo meu nome. E ele, de fato, padeceu pelo nome do Senhor. E aí agora Paulo, ele estava dado como morto, mas tinha pessoas sob sua responsabilidade. Tinham novos convertidos que, mas esse homem prega, eu me converto, aceito Jesus, e o homem apedrejado é como morto, eu quero esse evangelho, nada. Mas Paulo tinha um compromisso com essas pessoas. Talvez Deus tenha te levantado dentro da tua casa como um sacerdote ou como alguém responsável pelo evangelho, e as pedradas têm te feito calar, mas sobre você tem a responsabilidade de ter pessoas que estão debaixo das tuas asas. Louvado seja o nome do Senhor. E você deve buscar em Deus, forças para continuar, forças para testemunhar, forças para falar desta palavra. Porque eles apedrejaram justamente o esteio. Eles foram justamente no alicerce. E o diabo, ele vai aonde? Ele vai no alicerce. Porque se ele atinge o alicerce, tudo desmorona. E tudo desmoronando, ele alcança um êxito maior. E aqui, Paulo foi apedrejado, dado como morto, mas não conseguiram calar o apóstolo. Deus deu um livramento para esse homem, e esse homem volta para a cidade, dizendo, no verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E também ele tinha a responsabilidade de constituir líderes sobre aquelas igrejas, porque ele tinha que prosseguir a caminhada. Eu estou lendo aqui esse versículo. Você, quando lê a Bíblia,
Tente mergulhar na história, tente fazer uma visualização da história. Agora você imagina, esse homem talvez sendo meio que carregado por Barnabé, Barnabé servindo de apoio, o homem morto, quase morto, apedrejado, cheio de feridas, e falando: meus filhos, olha a minha igreja, eu quero fortalecer você. Ele precisava ser fortalecido, mas ele fortalecia os outros, porque ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele fortalece a alma dos discípulos, o mestre, aleluia, fortalecendo a alma dos seus aprendizes e exortando, ou seja, aconselhando a permanecerem firmes na fé, louvado seja Deus, e dizendo e mostrando, olha aqui, por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E aqui eu vejo palavras: fortalecer, exortar, permanecer, mostrar, tribulações, entrar e reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fortaleceram. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele fortaleceu, trouxe ânimo e vigor. Um homem extremamente ferido e machucado. Depois ele encoraja a permanecer, que é o exortar. Encoraja. Ele não temeu diante das lutas, diante da tribulação, mas ele tinha tudo para temer, morrer de medo, mas ele encoraja porque ele sabia, ele tinha convicção de que ele estava no caminho certo. Ei, se te apedrejam porque tu serves a Jesus, que isto sirva de encorajamento, que você está no caminho certo, aleluia. E ele encoraja. Tiago 5,11 diz: consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vocês viram como foi o final de Jó? Muitas vezes a gente se atém à desgraça de Jó, mas não se atém ao final de Jó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O começo foi de tribulações, de perdas, de dificuldades, mas o final foi de restituição. Aleluia, louvado seja Deus, e de um conhecimento maior com o seu Senhor. Então permaneça. Nesta noite eu te encorajo a permanecer firme na presença de Deus, porque importa entrar no reino dos céus através de muita tribulação. Misericórdia, que evangelho é esse? Irmãos, esse é o evangelho verdadeiro. Não é aquele evangelho que vai massagear o teu ego. Não, é o evangelho que vai te ensinar a como entrar no reino dos céus. Terceiro ponto, melhor dizendo, lembrando-os ou mostrando-os. Se lembra é porque pode esquecer ou esqueceu. E Jesus, ele lembrou. Eu lhe falei tudo isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, ele disse que teria aflição, ele venceu para que nós vencêssemos, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E ele está lembrando. Muitas vezes a gente esquece que
A Bíblia Sagrada fala que ia ser com muita dificuldade, a gente esquece muitas vezes. Mas Paulo estava aqui, ensinando, fortalecendo, encorajando e trazendo à memória. Já deixando como um aprendizado para aquela nova igreja, para aqueles novos discípulos. E aí ele diz também que passar por muitos sofrimentos. O sofrimento, ele é pedagógico, ele ensina. Eu não gosto, você não gosta, claro que não. Mas Deus, ele não tem prazer no sofrimento. Mas o sofrimento, ele ensina, e ele é para ensinar. Eu não posso somente pregar o evangelho triunfalista aqui, e quando vir uma dificuldade na sua vida, você não vai saber lidar com ela. Você não permanece no sofrimento, na tribulação, embora muitas vezes a gente ache que ela está demorando, mas Deus, ele tem um tempo certo, um momento determinado sobre todas as coisas. Mas na nossa ótica, muitas vezes está demorando. E aí o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5, 3 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Como que é isso? Nos versículos anteriores de Romanos, do qual eu li, ele está dizendo assim: olha, vamos nos gloriar em Jesus Cristo, porque pela fé nós tivemos acesso a esta fé. Então vamos dar glória a Deus, porque através de Jesus nós tivemos acesso à salvação. Mas também não glorifique só por causa disso, mas glorifique também, se alegre por causa das dificuldades e provações, porque elas contribuem para alguma coisa, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. É esse o momento. É para isso que Paulo está dizendo isso em Romanos 5. Para nós glorificarmos a Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento que sobrevém. Porque as pessoas têm uma mania de pinçar versículos ou cortar os versículos pela metade. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Só pega essa parte, né? E aí, eu sou filho do rei, tal. Amém, é filho do rei. Mas ser filho do rei vem o pacote fechado. Vem o pacote fechado. Eu não estou pregando aqui também para você ficar, ai meu Deus, o pastor pregou a mensagem. Não, irmão, isso aqui é encorajamento. Isso aqui está te ensinando como você, olha, o apóstolo apedrejado, tinha todo motivo para voltar para trás, se calar, arrumar a mala e sair de fininho. Pelo contrário, ele recobrou a sua força por causa da convicção que havia nele, e ele foi até o fim. E aí ele fala que tudo isso que ele passou, aí vem o desfecho. Para entrar no reino de Deus. Você não sofre tudo o que você sofre para você ficar, nadar e morrer na praia, como se diz. Você sofre para aprender, amadurecer, dar valor, reconhecer que precisa do seu Salvador, para que você tenha acesso pela porta. Não é para você nadar e morrer na praia e ficar igual Moisés, só contemplando a terra prometida. E aí, tem uma palavra de Jesus que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Toda esta tribulação, todo este sofrimento vai ter uma recompensa em que o próprio Senhor Jesus vai te receber, aleluia. E Ele vai te dizer, é tão bom quando você entra na igreja, aleluias, e a recepção e a portaria funciona bem, você se alegra, você se sente mais animado, opa, fui bem recepcionado. Agora você imagine Jesus Cristo lá na porta, aleluia, com os seus olhos de chama, aleluia, as suas vestes brancas, as suas mãos perfuradas, dizendo, pastor José Roberto, venha meu filho, você pelejou, você sofreu, mas agora você vai entrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nesta noite, fortaleça a sua alma, se encoraje em Deus, porque por muitas tribulações, nós vamos entrar no reino dos céus. E no tempo presente, nós vamos alcançar a nossa vitória, no nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo organiza, passa pelas cidades e volta para Antioquia. Tentaram parar o apóstolo, tentaram calar, mas não conseguiram. Porque o apóstolo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala, olha, eu deixo as coisas para trás, as coisas velhas eu deixo para trás, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Eu prossigo olhando para frente, eu não prossigo olhando para trás. Então, e aí no final da sua vida, o apóstolo pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me é reservada, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E pouco tempo depois, ele é degolado. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nessa noite nós fazemos uma pergunta. Você que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aceite a Cristo. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você que nos assiste também, entregue sua vida para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, reconcilie-se com o Senhor nesta noite. Ele quer que você entre no reino de Deus. Ele quer que você, como nós estudamos hoje sobre o milênio, Ele quer que você desfrute um momento de paz. Ele quer que você reine com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém para Jesus nesta noite, em nome de Jesus, que deseja reconciliar ou aceitar a Cristo? Se não há, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Apresente a Deus a sua dificuldade, o seu problema. Todo mundo tem uma dificuldade, uma necessidade, tem uma luta, assim como o apóstolo tinha. Mas ele prosseguiu, porque ele tinha um compromisso, ele tinha uma convicção. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nesse momento nós oramos em favor da tua igreja, Senhor. Em favor dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus.
Pai Santo, Pai Bendito, fortalece, anima e lembre a tua igreja, Senhor, que para nós alcançarmos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, nós passaremos por muitas dificuldades, mas uma certeza nós temos de que o Senhor é conosco. E até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus amado, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é o Deus de compaixão e de milagre e de vitória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, como servo do Senhor, nós ministramos sobre teu povo nesta noite, ó Pai. Fortalece teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja por amor do teu nome, ó Pai. Meu Deus amado, entra como um forte, Senhor, nas pelejas, nas batalhas, Senhor. Lança por terra todas as obras do diabo. Lança por terra todo o mal, toda ingerência maligna, toda enfermidade, todo o mal. Em nome de Jesus, sai agora. Deus, em nome de Jesus, que teus servos sejam abençoados em nome de Jesus. Pai Santo, que o teu povo seja abençoado para a glória do teu santo nome, Jesus. Pai Santo, continue abençoando a semana dos teus servos, ó Pai. Dê uma semana de bênção, de vitórias e conquistas de sobrenatural, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Sê com o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se assente por um instante. Irmão Rena, testemunhando de um grande milagre que Deus fez na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, agradecido mais uma vez aqui nesse momento. Eu vou demorar um pouquinho, pastor. Testemunha um pouco. Eu tenho 13 anos. 13 anos. Entre convertidos só tenho 7 anos. Eu vou falar 13 anos. Minha esposa está ali, ela é da Batista. Eu tive um acidente de carro, que era caminhoneiro, virei um carro, papai, levar e